Olá, igreja. A gente está começando mais uma celebração da noite. Essa celebração em específico ficou a cargo do Ministério de Jovens da IBJI. Portanto, eu farei o momento de louvor e a Camila e o André farão um momento de palavra. A gente está muito feliz de poder ter essa oportunidade de poder cultuar e celebrar a Deus com você. Espero e esperamos que você possa receber grande porção que Deus tem preparado para você nesse momento e que seja apenas Ele falando e não nós. Vou convidar você para um momento de oração nesse momento e aí a gente começa a cantar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse dia, por essa celebração que a gente tem certeza que é provisão Tua. A gente pede para que o Senhor possa estar perceptivelmente com todos que estão assistindo agora, com todos nas suas casas, com as suas famílias, que o Senhor possa inundar com a Tua presença e a noção da Sua presença essas famílias que estão assistindo essa celebração nesse momento, Pai. Que seja apenas o Senhor falando, mas não as nossas bocas aqui. É o que eu peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Bom, a gente tem passado um momento extraordinário, tudo muito novo pra gente, né, durante essa quarentena. E eu queria encorajar você, a despeito disso, trazer à mente o que te traz esperança. E desfrutar dessa quarentena da melhor forma possível, se aproximando do nosso Pai, se aproximando de Jesus Cristo e do que Ele fez por nós. Então vou te convidar a levar os seus pensamentos a Ele agora e cantar comigo essa canção. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor Tu escutais e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, Tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que És formoso. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor Tu escutais e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, Tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que És formoso. Dizer que És formoso.
Amém. Como eu disse, esse momento é extraordinário pra gente. Extraordinário no sentido de fora do normal. E eu acho que a gente pode encarar ele como uma boa oportunidade da gente, como eu disse, trazer à memória o que nos traz esperança. E, enfim, estreitar laços com o nosso Senhor, estreitar laços com o Pai e poder se aprofundar melhor no amor de Deus, no que Ele fez por nós, no sacrifício de Cristo, na cruz, e se alegrar com tudo isso, com essa verdade da salvação que nos é possibilitada pelo sangue de Cristo. Então também vou te convidar a cantar comigo nesse momento sobre essa alegria que nos inunda, e quero te convidar a, se possível, se você preparou, fazer os seus dízimos e ofertas, né? A gente tem a conta da igreja que possivelmente vai estar aparecendo em algum lugar aqui. Se você sentiu no coração, se você separou, esse é o momento. Então vou te convidar a cantar com a gente. Bendirei para sempre, em ti confiarei, Senhor. Eu não terei o que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei. Do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Deus. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Não me abalarei. Do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro
direi? Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Deus. Amém. Agora eu vou passar para Camila, ela vai nos conduzir agora na palavra. A Camila é uma das líderes dos adolescentes e espero que você seja muito abençoado por ela. Que Deus te abençoe, Camila, e nos vemos daqui a pouco. Boa noite, igreja. A paz a todos. Que alegria poder compartilhar com vocês dessa noite tão especial. Celebração dos jovens, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e principalmente nos lembrando que dia é hoje. Hoje, um dia em que nós comemoramos a ressurreição de Cristo, o dia em que nós comemoramos a vitória de Cristo sobre a morte, o dia da nossa liberdade, o dia que nós ganhamos o direito de ser chamados filhos de Deus. E como é bom, em meio a esse caos que nós temos vivido, lembrar que Ele já venceu todas as coisas, que nós não precisamos nos preocupar, porque Ele tem nas suas mãos o controle dessa situação, Ele tem em suas mãos os nossos dias. E não é uma pandemia, não é uma quarentena que pode nos vencer. Então, eu quero conversar com você um pouco. Gostaria de compartilhar com você aquilo que Deus tem falado ao meu coração nesse tempo. Nesse tempo em que Ele tem nos convidado a estar mais com Ele. Em um tempo que nós tivemos que parar de fazer tudo. Porque do dia para a noite tudo mudou. Mas uma coisa que alegra o meu coração é porque o amor dele não mudou, o seu poder não mudou, quem ele é não mudou. Então, isso nos traz a certeza de que Ele ainda está no controle de todas as coisas. Que Ele estará para sempre no controle de todas as coisas. E nesse tempo de quarentena, de caos financeiro, econômico, familiar, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu acredito que o seu coração pode estar apertado, triste, com ansiedade, com anseios, com todos nós querendo respostas, na esperança de quando tudo isso vai acabar, ou temendo de como tudo isso pode acabar. As nossas cabeças, muitas vezes, sempre tão lotadas, tivemos que parar de fazer várias atividades, o nosso direito de ir e vir agora ficou um pouco restrito, bastante restrito, e a gente pode parar para imaginar, ou a gente, falo por mim, tenho parado para pensar muitas vezes em como Deus tem trabalhado na minha vida diante dessa quarentena. Quem é a Camila que entrou nessa quarentena e quem é a Camila que vai sair. E o mais importante, como o meu coração ele está sendo ensinável, como eu tenho colocado os meus ouvidos para ouvir aquilo que Ele tem me falado. Mas eu queria compartilhar com vocês sobre uma família que viveu um tempo de quarentena, uma família que viveu muitos anseios e que ela se destacou porque, acima de tudo, ela teve confiança no Senhor. Então, hoje eu queria falar um pouco sobre a família de Noé e queria convidar vocês para ler Gênesis 6, do 5 ao 9. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei
e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste, porque eu os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Bom, como podemos ver nesse texto, muitas coisas do tempo de Noé não se diferenciam do que a gente vive hoje. Uma sociedade totalmente corrompida pelo pecado, homens que buscam o seu próprio prazer ao invés de buscar a vontade de Deus. E a tristeza de Deus foi tão grande, o seu coração ficou tão pesado por ver como a sua criação, o homem que ele fez segundo a sua imagem e semelhança, se colocava diante dele, que ele decidiu destruir tudo. Porém, existia um homem que ele fazia diferença. Noé, ele se destacou por sua comunhão com Deus em um tempo de grande corrupção da sociedade pelo pecado. Noé, ele se destacou em meio a toda a sociedade a qual ele vivia, porque ele caminhava com Deus, porque ele obedecia a Deus. Noé, ele obedecia tanto a Deus que quando Deus decidiu que iria exterminar a raça humana, que quando Deus decidiu que iria destruir tudo aquilo que ele havia feito, mas ele convidou Noé para fazer a arca, Noé em momento algum questionou a Deus. Noé não pediu para que Deus mudasse de ideia ou para que Deus mudasse de atitude. Noé simplesmente obedeceu. E obedecer é isso, é obedecer sem questionar, é sem colocar as suas vontades à frente, sem colocar os nossos desejos à frente daquilo que Deus tem nos mandado. Mas obedecer é confiar que Deus tem o melhor para a gente. E por causa da sua obediência, Noé e a sua família pôde entrar na arca. Mas tudo isso lhe custou algumas coisas. Por muito tempo, Noé foi zombado por quem ele era. Por muito tempo, Noé foi desacreditado da sua pregação. Imagine criar uma arca onde nunca havia chovido sobre a terra. Então, era uma coisa de gente maluca mesmo. Só que Noé, ele conhecia o Deus que ele servia, o Deus com o qual ele tinha comunhão. E por causa disso, ele pôde provar da salvação do Senhor. Então, Noé constrói aquela arca e chega o tempo. E nenhum homem quis se arrepender. Nenhum homem, além da família de Noé, quis provar da salvação que Deus tinha para aquelas pessoas. Então Noé, sua família e os animais entram naquela arca. E durante 7 dias eles ficam aguardando a chuva cair. E eu fico imaginando os sentimentos que pairavam no coração de cada familiar de Noé. Eu fico imaginando o temor, a incerteza, porque nós temos a esperança de que breve essa quarentena vai acabar, breve a gente vai poder se reunir na nossa igreja, compartilhar pessoalmente, celebrar pessoalmente, os cultos de jovem vão poder continuar terminando sempre em pizza. Mas Noé e sua família não. Eles sabiam que quando eles saíssem daquela arca, a única certeza que eles tinham é que não haveria mais nada do que eles deixaram para trás. Não haveria mais parentes, amigos, cidades. Nada do que eles conheciam estaria de pé, estaria vivo, mas seria tudo novo. Seria um tempo de total incerteza. Eu imagino que, assim como nós, assim como os nossos corações têm dias que estão pesados, ansiosos, querendo sair, querendo poder saber como tudo isso vai acabar, querendo saber se o nosso emprego vai continuar, querendo saber se a nossa família vai estar bem, se os nossos familiares que são grupo de risco vão conseguir passar por isso sem ser contaminado. A família de Noé, com certeza,
tinham os mesmos sentimentos em seus corações. Eles se salvaram, mas todos aqueles que eles conheciam não se salvaram. Eles não sabiam onde aquela arca ia parar. Eles não sabiam como seria depois. Eles só tinham uma certeza de que Deus estava com eles. E essa é a única certeza que Deus nos convida a ter. Essa é a única certeza que nós precisamos ter. Que Deus ele está conosco. Que Deus ele está no meio desse caos que nós estamos vivendo. Noé foi colocado em quarentena por Deus para que ele pudesse para que dessa forma Deus pudesse preservar a raça humana. Noé viu tudo o que ele conhecia, amigos, famílias, cidades, ser destruída. Foi tudo destruído. E mesmo assim ele não questionou Deus. Isso era um sinal da sua total devoção e obediência ao Senhor. E eu vejo que Deus, nesse tempo, ele nos convida para que, assim como Noé, a gente dê o nosso coração, as nossas vidas, as nossas ansiedades, que a gente pegue tudo isso e coloque na mão dele. Porque é o único lugar em que todas as coisas podem estar seguras. Nós não sabemos como nós vamos sair de tudo isso, nem quando nós vamos sair, mas uma coisa nós podemos ter certeza. Deus está no controle de tudo. Deus, ele continua soberano. E assim como a família de Noé, que eles saíram daquela arca muitos dias depois, que chegaram em um novo lugar e eles puderam recomeçar, que depois de todo esse tempo, de todo esse caos, nós vamos poder recomeçar mais fortes, mais unidos, famílias mais unidas, pais e filhos mais unidos. Talvez alguns podem perder seu emprego durante esse período. Talvez algum ente querido nosso infelizmente, possa se contaminar e a gente possa perder. A gente pode perder um amigo. A gente não sabe o que esse tempo nos espera. Nós estamos sujeitos a tudo que há nessa terra. Mas a história de Noé nos liga também ao sacrifício e à vitória de Jesus na cruz. Porque no dilúvio, a iniciativa da salvação foi de Deus. Foi Ele quem idealizou e mandou construir a arca. Assim, também a salvação em Cristo. Porque lá em Romanos 5,8 nos diz que Cristo morreu por nós, por mim, por você e por cada pessoa, sendo nós ainda pecadores. Isso quer dizer que mesmo quando Deus ele estava tão triste que ele queria destruir tudo, ele se lembrou da sua criação. Ele se lembrou que fez o homem à sua imagem e semelhança e que nós somos preciosos para ele. E ele preparou, assim como ele no dilúvio, ele preparou uma arca, ele preparou Jesus para que nós pudéssemos ter a salvação. Que no dilúvio, uma coisa também que a gente pode pensar é que no dilúvio Deus providenciou a arca, mas os que se salvaram tiveram que entrar e crer que aquela arca tinha sido providência de Deus. Assim, também é a salvação em Cristo. Como fala lá em Atos 16:31, quem crê será salvo. Então, a arca nos lembra que não basta apenas ter a arca lá. A arca estava lá, mas só a família de Noé entrou, porque só eles creram e caminharam com Deus para isso. E a arca de Noé tinha uma porta, uma só. E assim é Jesus em nossa vida. É assim que João 10:9 nos fala quem é Jesus. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. E os passageiros da arca tiveram total segurança. E assim, também aqueles que estão em Cristo, eu e você, nós podemos crer, como diz lá em Romanos 8:31, que se Deus é por nós, quem será contra nós?
Se Deus é por nós, não é o coronavírus que vai nos derrotar. Se Deus é por nós, não é as provações, não é a crise financeira, não é esse caos instaurado que pode nos derrotar. Porque Jesus já venceu. Ele já venceu a cruz, ele venceu a morte, ele venceu o pecado. E hoje, o que nos resta é adorá-lo, é obedecê-lo e é crer que ele está no controle de todas as coisas. Então é isso que Deus tem falado ao meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Eu queria motivá-lo, eu queria encorajá-lo a que, se você está passando esse período de quarentena com o coração abatido, com a mente turbulenta, se sentindo solitário, lembre-se que nesse tempo Deus tem nos convidado à solitude. Deus tem nos convidado a estar com Ele. Antes de fazer algo para Ele, Ele nos convida a estar com Ele. Porque Ele fala que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E nós precisamos estar ligados a Ele. E nós só vamos conseguir vencer esse tempo de tribulação em que nós estamos vivendo bem se nós estivermos ligados a Ele. Eu não posso garantir que teremos vitória sobre todas as coisas durante esse tempo, mas eu posso garantir que Ele já venceu todas as coisas. E Ele já venceu o Covid-19, Ele já venceu a crise econômica, Ele já venceu o desemprego e, acima de tudo, Ele já venceu a morte para nos dar vida. Então, quero te convidar a crer. É só isso que nos resta durante esse tempo. É crer, é estar com Ele, é obedecer e sempre trazer à nossa memória a esperança de que Ele está no controle de todas as coisas. E agora, para esse tempo, quero convidar o Marquinhos mais uma vez. Ele vai trazer mais um louvor. E daqui a pouquinho a gente vai ter uma palavra muito especial com o nosso líder de jovens. Mas foi um prazer poder compartilhar um pouco com vocês. Estou morrendo de saudade da nossa igreja, das pessoas, de cada jovem, de cada irmão, de cada pessoa, de celebrar com vocês a vitória de Cristo, de celebrar com vocês a vida em comunhão da nossa comunidade de fé. Mas eu estou feliz, porque mesmo à distância, eu sei que nós estamos juntos e vamos continuar assim, orando uns pelos outros e crendo que o Deus que preparou a arca para salvar Noé, o Deus que mostrou a Noé como é bom obedecê-lo, é o Deus também que está reservando um tempo muito bom para que a gente possa estar junto depois dessa quarentena. Então, tchau, tchau. Um beijo no coração de cada um e fiquem com Deus. Amém, amém. Eu queria fazer uma retificação do que eu falei. Eu disse que a Camila, na apresentação que eu fiz dela, que a Camila era líder dos adolescentes, mas na verdade ela é uma das líderes dos jovens com a gente. Até porque a celebração tá com os jovens, então não fazia sentido, né? Enfim, vocês entenderam. Um ato falho meu, perdão. Eu vou convidar vocês a cantarem agora e a refletirem também sobre o dia de hoje. A gente tem comemorado a Páscoa. E a Páscoa é a ressurreição do nosso Senhor, a ressurreição de Cristo. O domingo da ressurreição, né? Na verdade, a gente tem refletido sobre essa trajetória toda da crucificação, enfim, ou deveríamos estar refletindo sobre isso. E também não acredito que tenha um dia específico para a gente se reunir e refletir sobre isso, até porque é só por causa disso que a gente é vivo, que a gente tem um propósito hoje. Mas eu acho válido a gente se reunir no dia de hoje para que a gente se aprofunde, se reencontre, se emocione de novo ao nos depararmos com esse fato que mudou a vida da humanidade para sempre, que foi a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Como eu falei, não é que tem um dia marcado para isso, a gente deve ter isso na nossa mente durante todos os dias, mas por força do feriado e a força que isso tem na tradição, eu acho que vale a gente sentar e aproveitar essa oportunidade para que a gente fale sobre o assunto, para que a gente se aprofunde, que a gente se relacione e, por que não, se reconciliar com essa
com essa pessoa maravilhosa que deu o seu Filho único por nós, por amor e nos querendo de volta. Essa música fala muito sobre isso, fala sobre a gente ser vivo, a nossa gratidão e nós devemos, o dever da nossa vida a Ele, uma vez que nós somos vivos apenas porque Ele é vivo em nós. E eu vou te convidar a cantar isso comigo agora. Teu grande amor, todos vão cantar, todos vão cantar. Vieste a mim, esperança dar, forças renovar. Só tu, Senhor, és o caminho. Só tu, Senhor, és o caminho. Tu és Jesus, o Salvador. És Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vivo em nós. Brilhas mais que o sol, glorioso és, glorioso és. Senhor e Rei, tudo vem de ti, és nova vida em mim. Em tudo és exaltado, em tudo és exaltado. Tu és Jesus, o Salvador. És Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vivo em nós. Vieste o inimigo pisar e nos livrar, e nos livrar. O amor venceu a morte na cruz. És vencedor, és vencedor. Tu és Jesus, o Salvador. És Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vivo em nós. Tu és Jesus, o Salvador. És Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vivo em nós. Cristo, Cristo, vivo em nós. Amém. Que a gente possa ter isso na nossa mente, a noção no nosso coração de que só somos vivos porque Ele é vivo em nós. E agora eu queria chamar o meu amigo André. Ele é líder dos jovens também, inclusive ele começou esse movimento novo que a gente tem experimentado na IBJI com os jovens. Então eu tenho um carinho muito grande pelo André, e ele vai conduzir a gente na palavra agora. Com você agora, André. Boa noite. Eu queria agradecer ao Marquinhos aí pela música e queria, antes de continuar falando, que a gente orasse. Então, eu queria pedir que você se unisse a mim em oração nesse momento. Pai querido, obrigado
por esse dia, obrigado por podermos ouvir da Tua palavra, poder estudá-la. E eu peço que o Senhor me use agora nesse momento, Senhor. Apesar das minhas limitações, dos meus pecados, de quem eu sou. Obrigado e fique conosco. Em nome de Jesus, amém. Eu confesso que eu acho super esquisito ter que falar alguma coisa assim para uma câmera e, em especial, falar sobre a Bíblia, falar sobre Jesus nesse contexto. Para mim é super esquisito. Eu não sei como é que você acha isso, mas eu acho muito estranho. Ainda bem que a gente tem pelo menos algum recurso desse tipo, né? Eu nem sei, eu acho que eu me sinto mais travado falando para uma câmera do que para uma multidão. Porque eu não sei quantas pessoas estão me ouvindo, né? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia e ler comigo em João 11, no versículo 21, perdão. João 11, 21 diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Queria ler também João capítulo 20, versículo 24. Esse pedaço aqui é um dos preferidos para mim, na Bíblia toda, né? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. São duas passagens sobre ressurreição. A primeira sobre a ressurreição de Lázaro, que era um amigo de Jesus, né? E que Jesus haveria se atrasado um pouco na visita e Lázaro morreu e Jesus falou: não, vou lá. E é bom que vocês estejam comigo, ele falando aos discípulos, que vocês vão ver o que vai acontecer. Chega lá, Jesus chora, né, porque vê o estado da morte, né, no ser humano. E aí a Marta fala: pô, Jesus, se eu estivesse aqui antes, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus fala: olha, seu irmão vai ressurgir. E aí a Marta faz algo que a gente sempre faz, que é pensar e confiar naquilo que ela já tinha ouvido como verdade, que é de que no futuro, no final dos tempos, né, quando toda a escatologia se cumprir, né, ele há de ressurgir. Eu sei que ele há de ressurgir. E aí Jesus fala o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida.
Essas palavras são muito fortes, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quer dizer, com isso, que é a mesma coisa, né? Jesus é a vida. E como ele é a vida, ele não é a morte. Ele está vivo e estará vivo, e sempre estará vivo. Ele é a ressurreição porque ele é a vida, né? A gente não tem muito essa dimensão porque nós somos necessariamente mortais, né? Ouvir isso de um outro ser humano mortal, né, como era Jesus naquela ocasião, é algo realmente de causar espanto, né? Só alguém que ou está alucinado ou que realmente é o que ele diz que é, pode falar esse tipo de afirmação, né? E Jesus viveu uma vida mortal, né? Tanto que Jesus morreu na sexta-feira da Paixão, e a gente celebra, né, no domingo de Páscoa a sua ressurreição, né? O fundamento da fé cristã, um dos fundamentos é esse, que Jesus ressurgiu dos mortos. É uma afirmação completamente descabida a não ser pela fé. E se Jesus não ressuscitou, a nossa fé não vale nada, é o que Paulo fala, né? Jesus teve 3 inimigos: o pecado, o diabo e a morte. A cena da tentação de Jesus no deserto é uma cena muito interessante porque Jesus é provado, né? Ele é tentado, ele é levado a enxergar os desejos humanos em oposição àquilo que lhe dá vida interior, né? O diabo ali coloca diante dele a maneira de suprir os seus desejos, suas inclinações naturais, e Jesus vence a sua tentação, vence, portanto, o pecado naquele momento ali. Em vários outros momentos, Jesus vence Satanás e os demônios diretamente através de exorcismos. Ele expulsa das pessoas, os demônios se submetem, eles sabem que com Jesus não podem nada. Mas na Páscoa cristã, na sexta-feira, parece que a morte ela é um inimigo assim, sem outros rivais, né? Jesus morre. Jesus vai ao Calvário, vai andando, levando a cruz, depois de ter sido esfolado pelos seus torturadores de forma brutal, né, num processo absurdo, em que um inocente, por falar algumas palavras que desagradaram as pessoas, mas que eram verdade, né, esse inocente é levado como um cordeiro para o matadouro e morre. E não é só aquela morte bruta, decorrente da realidade física, da realidade biológica, né, que todos nós enfrentaremos, né, mas é uma morte com o requinte de crueldade maior, que é aquela morte pensada por estruturas e pela maldade humana, né, e, em última instância, pelo pecado da humanidade, né. Realmente Jesus tomou sobre si os nossos pecados, tomou as nossas dores e tomou os nossos pecados, aquela maldade nossa, aquela coisa que a gente sabe que matou Jesus. Mas ele vive, e morre na Páscoa. E isso é belíssimo, porque são 2 grandes linhas, né, que se encontram na Páscoa. A primeira Páscoa cristã é, na verdade, o coroamento das Páscoas judaicas, né? Desde Abraão, Deus pediu que Abraão lhe desse um sacrifício, né? E o sacrifício era o seu filho Isaque. Abraão fica chocado, como qualquer pessoa ficaria, né? Mas Abraão vai lá e topa em dar aquele sacrifício, né? Deus propicia um cordeiro substituto, então Isaque não precisa ser sacrificado, e um cordeiro é sacrificado, né? Então essa imagem do sacrifício entra muito rapidamente, muito fortemente, logo de cara,
com o patriarca da fé, né? No Êxodo, continuando essa grande linha da história de Israel, né? Então no Êxodo, os israelitas eles saem do Egito em direção à Terra Prometida após a morte de cordeiros que substituíram, né, os primogênitos, né? Os egípcios não tinham isso, então morreram os primogênitos de lá. Então um sacrifício para que houvesse libertação, né? Então nessa grande linha da história de Israel, há a noção do sacrifício para expiação de pecados, né? Para que houvesse perdão e libertação. Na linha individual de Jesus, um homem que já tinha vencido a tentação do pecado, já tinha vencido o diabo inúmeras vezes, inúmeras batalhas, agora vai como um cordeiro para o abate, né? E ele é realmente o cordeiro. Ele é o cordeiro que livra a humanidade do pecado, né? E mais, ele é o cordeiro que vive para contar a história. Ele vive após a morte. E celebrar isso é de fato uma vitória. E é um fato que é possível contestá-lo. E é verdade, porque é completamente fora da nossa realidade cotidiana, né? A morte nos ronda, estamos aí nas nossas casas, né? Tem um vírus bastante virulento, né? Que ele realmente tem esse adjetivo bem dado, e a gente se protege, né? Porque a gente quer viver, né? A gente quer continuar vivendo nessa vida, e a morte nos ronda, mas a morte não é e não tem a palavra final. Nós cristãos acreditamos que Jesus Cristo tem a palavra final sobre a morte. Ainda que o nosso corpo morra agora por um período de tempo, nós, assim como Jesus, que foi o homem que venceu, né, que foi o homem que pelo Espírito Santo de Deus, e porque era Deus, venceu a morte, nós, os que cremos isto, viveremos. Então, essa é a palavra que eu queria deixar com os irmãos, deixar na esperança de que a gente celebre essa Páscoa com esse sabor da vida. Em qualquer condição que nós vivamos, né, nós temos o Cordeiro que já morreu por nós e que ressuscitou, né? Jesus ressuscitou, e o testamento dessa ressurreição é a própria civilização ocidental, é o próprio cristianismo. São 2000 anos de história erguidos em cima deste Cordeiro que morreu e que ressuscitou. Então, queria agradecer pela sua atenção, queria pedir a Deus que te abençoe e desejar a você uma boa noite. Um abraço. Amém, amém. É sempre muito bom falar sobre Deus, é muito bom falar sobre Cristo, sobre o sacrifício que Ele fez em nosso favor. E é um tema que, quando eu converso com as pessoas, eu tenho a impressão de que eu sou mais edificado e fala mais comigo do que com elas, porque é sempre uma experiência boa quando a gente conversa sobre isso. É um tema central na Escritura, é o motivo pelo qual a gente vive, é o motivo da nossa gratidão eterna a Deus. E então é bem profundo, e quando a gente esbarra com isso no decorrer da vida, muda completamente a nossa forma de viver, a nossa forma de enxergar a vida, e não é para menos também. Essa próxima canção, falando em amor, fala exatamente sobre isso. Fala sobre essa relação entre Cristo, Deus, e o amor. O próprio Deus, inclusive, a essência dele é o amor, e Ele mesmo é o próprio amor. Então, a minha intenção e a minha oração nesse momento é que a gente, como corpo de Cristo, como igreja amada, se junte
e cante e se emocione ao perceber esse amor novamente, ao se envolver com esse amor novamente. E eu espero muito que seja assim com você. Então vamos cantar. O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, que hoje é e pra sempre há de ser, o amor é a essência de Deus e pra sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e paciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste em tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste em tocar. Se dentro de mim não valer, se o amor, amém. A gente termina por aqui. Que você tenha um final de domingo abençoado na presença de Deus e que esse amor durante a sua vida toda te surpreenda, te emocione, te inunde e como corpo a gente possa desfrutar disso juntos. Amém.